Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês o conto clássico de Charles Dickens, O Sinaleiro. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Ei, você aí embaixo! Quando ouviu uma voz chamar assim, ele estava parado na porta de sua cabine, segurando uma bandoleira dobrada sobre o curto cabo. Alguém poderia pensar, considerando a natureza do lugar, que ele não teria nenhuma dúvida sobre a direção de onde vinha a voz. Mas em vez de olhar para cima, onde eu tinha parado no declive sobre sua cabeça, ele virou-se e olhou em direção à linha. Havia alguma coisa marcante no seu jeito de fazer aquilo, ainda que não seja capaz de dizer de maneira nenhuma o que, mas sei que era algo considerável o suficiente para chamar a minha atenção. Mesmo que a sua silhueta estivesse reduzida e obscurecida lá embaixo, numa vala profunda, a minha, sobre ele, tão saturada pelo rubor de um pôr-do-sol brávio que eu tinha de proteger os meus olhos com as mãos para vê-lo melhor. Ei, aí embaixo! Olhando ao longo da via, ele virou-se novamente e, levantando os olhos, viu o meu vulto bem em cima dele. Há algum atalho para onde eu possa chegar aí para conversarmos? Sem responder, ele ergueu os olhos para me ver e eu olhei para baixo. Achei melhor não incomodá-lo, repetindo a minha pergunta inútil. Nesse instante, houve uma débil vibração de terra no ar, que rapidamente tornou-se um pulsar violento e, de imediato, uma investida fez-me ir para trás, forte o suficiente para lançar-me ao chão. Quando o fumo do expresso se dissipou, roçando a paisagem, olhei para baixo de novo e vi-o enrolando a bandoleira que mostrara enquanto o comboio passava. Repeti a pergunta. Depois de um silêncio em que ele me olhou com profunda atenção, o sinaleiro apontou sua bandoleira na direção de um ponto à minha altura, 2 ou 3 metros à frente. Respondi para ele. Certo, e fui até lá. Olhando atentamente em volta, achei um atalho irregular e todo traçado o segui. O caminho era extremamente profundo e estranhamente precipitado. Tinha sido feito de lado a lado numa pedra úmida, que se tornava mais enlameada e escorregadia conforme eu descia. Por essas razões, achei que o atalho longo o suficiente para relembrar a singularidade do ar retumbante ou a obrigação que ele apontara. Quando desci o suficiente para vê-lo outra vez, notei que estava em pé entre os carris onde o comboio tinha acabado de passar, numa atitude de franca espera. O sinaleiro estava com a mão esquerda no queixo e a direita sobre o peito. Cobria o cotovelo esquerdo. Parecia tão atento e com tal expectativa que parei um momento de observar para ver aquilo melhor. Continuei a descida e atingi o nível da estrada. Mais de perto, distingui o homem moreno e pálido, com uma barba escura e sobrancelha espessa. Nunca vi um lugar tão solitário e lúgubre, como aquele que havia colocado a cabine. Uma parede gotejando água recontava os dois lados, escondendo toda a vista além de uma lista azul do céu. Via-se apenas um arco prolongado de uma grande masmorra. Na outra direção, apenas uma luz vermelha que terminava na triste entrada do túnel negro. Era visível. Havia na arquitetura maciça daquele túnel um ar rude, deprimente e ameaçador. A luz do sol quase não chegava àquele ponto, e a terra tinha um cheiro de cemitério. O vento gelado e cortante dava-me calafrios, como se eu estivesse deixando o mundo real. Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar, eu disse. E isso tinha atraído a minha atenção quando olhei lá de cima. Uma vista era uma raridade. Poderia supor uma raridade desagradável, que era minha esperança. Para ele, eu era tão somente um homem que ficara fechado em seus estreitos limites durante toda a vida, e que, tendo por fim se libertado, se interessara por essas grandes construções. Foi mais ou menos sobre isso que falei, mas sem nenhuma certeza sobre os termos adequados que usei.
já que não sou muito bom para começar conversas, e também havia alguma coisa ameaçadora naquele homem. Ele olhou de um jeito muito estranho para a luz vermelha na boca do túnel e para os arredores, como se alguma coisa fosse cair dali. Depois, encarou-me. Aquela luz era parte da responsabilidade dele, não era? Ele respondeu com uma voz fraca. Você não sabe do que se trata? Pensei em algo assustador enquanto acompanhava o olhar fixo e o rosto saturino daquele espírito. Já não era mais uma pessoa. Comecei a especular se ele tinha algum problema mental. Dessa vez, fui eu quem recuou, mas enquanto fazia isso, percebi que ele sentia algum medo de mim. O que fez fazer pensar naquelas tolices. Você olha-me, disse, forçando um sorriso, como se tivesse medo de mim. Estou a pensar, ele replicou, se já não o vi antes. Onde? Ele apontou para a luz vermelha. Lá? Perguntei. Sempre prestando atenção em mim, ele respondeu. É. Meu caro amigo, o que eu faria ali? Bom, de qualquer modo, juro que nunca estive ali. Acho que posso acreditar, respondeu. Sim, acredito. Os meus gestos ficaram mais soltos. Os seus também. O sinaleiro começou a responder às minhas indagações com prontidão e palavras exatas. Ele teria muito o que fazer lá. Sim, ou melhor, ele tinha muita responsabilidade e precisava de muita atenção e perícia. Quanto a serviço da verdade, trabalho manual, ele quase não tinha. Balançar o sinal, organizar as luzes e dar a volta à manivela. Às vezes, era tudo o que tinha que fazer. No que diz respeito daquelas longas e solitárias horas às quais eu parecia fazer tanto caso, ele dizia apenas que a rotina de sua vida se acomodara naquilo. Sozinho, ele aprendera ali embaixo uma língua. Se apenas entender os seus signos e a forma de suas palavras, próprias ideias, cruas sobre a pronúncia, pode ser chamado de aprender. O sinaleiro tinha também estudado facções e decimais, tendo uma pequena álgebra, mas era desde garoto inábil para o cálculo. Enquanto trabalhava, precisava realmente ficar exposto àquele corredor de vento úmido? Ele não podia tomar sol entre as paredes altas de pedra? Isso dependeria do clima e das circunstâncias. Em algumas condições, havia pouco a fazer na via, tanto durante o dia quanto à noite. Com o tempo, claro, ele fugiu um pouco das sombras, mas como poderia a qualquer momento ser chamado pela campainha elétrica? Nessas ocasiões, ficava ainda mais atento, e o descanso era menor do que eu poderia supor. Ele levou-me para dentro da cabine, onde havia uma lareira, uma escrivaninha para um livro oficial em que ele fazia certas entradas, um aparelho telégrafo com seu painel, indicadores e agulhas, e a pequenina sirene de que ele tinha falado. Como achei que ele não se importaria, disse que via o homem que recebera uma boa educação. Eu esperava poder dizer sem ofensas. Talvez muito superior que o seu ofício exigia. Ele observou aquele tipo de coisa. Às vezes poderia acontecer nas corporações com muitos trabalhadores, como na indústria, na polícia, e mesmo naquele último, é desesperado o recurso, o exército, e mais ou menos no pessoal de qualquer grande ferrovia. Quando o moço, sentado naquela choupana, para mim era mais fácil acreditar naquilo do que para ele. Fora um estudante de filosofia natural e assistira a palestras, mas tinha deixado as coisas passarem, perdido várias oportunidades e nunca se recuperou. Mas não tinha reclamações sobre aquilo. Fizera a sua cama e estava deitado nela. Era tarde para fazer outra. O que estou a resumir foi dito por ele de uma maneira calma, com seu grave semblante escuro dividido entre mim e o fogo. O sinaleiro repetia a palavra Senhor de tempo em tempo, e especialmente quando se referia à sua juventude, como se quisesse me pedir para entender de que ele não desejava ser mais do que eu. Fomos interrompidos várias vezes pela pequena campainha e pela sua necessidade de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez, saiu à porta, empunhou a bandoleira enquanto um comboio passava.
disse alguma coisa ao condutor. No que toca aos seus deveres, vi que ele era exato e atento, parando de falar no meio da frase e só voltando a conversar quando terminasse o trabalho. Numa palavra, eu classificaria aquele homem como um dos mais adequados para exercer esse serviço. Se não fosse pelas 2 vezes em que ele empalideceu, olhou para a sirene e então abriu a porta da choupana, que tinha sido fechada por conta do ar úmido muito pouco saudável. Ele olhou estranhamente para a luz vermelha da boca do túnel, nessas 2 ocasiões. Ele voltou para a lareira com um semblante perturbado que eu observava enquanto ainda tínhamos começado a conversar. Você quase me faz pensar que eu tinha encontrado um homem feliz, disse quando me levantei para sair. Confesso que disse aquilo para provocá-lo. Eu costumava ser, acrescentou ele com a voz baixa do começo da conversa. Mas agora estou com problemas, senhor. Muitos problemas. Ele não poderia ter dito nada daquilo, mas como começou, deixei passar. Por quê? Qual o seu problema? É muito difícil explicar, senhor. É muito difícil confessar. Se o senhor me fizer outra visita, eu lhe conto tudo. Mas eu realmente quero fazer-lhe outra visita. Diga, quando pode ser? Saio pela manhã e devo estar de volta às 10 da noite, senhor. Venho às 11. Ele agradeceu e saiu comigo até a porta. Vou acender a minha lanterna, senhor, disse naquela voz baixa particular, até que eu tenha encontrado o caminho de volta. Quando eu encontrar, não grite, e quando estiver no topo, também não grite. Aquilo deixava o lugar ainda mais gelado, mas eu apenas assenti. Combinado. E quando você vier amanhã à noite, não grite. Mas deixe-me perguntar uma coisa antes que vá. Por que gritou? Ei, aí embaixo, hoje. Sei lá, disse. Gritei alguma coisa assim? Não foi alguma coisa assim. Foram exatas essas palavras. Eu as conheço muito bem. Foi isso mesmo que eu disse, sim, sem dúvida. Porque eu vi o senhor aqui embaixo. Só por isso? E por que mais? Não sentiu que essas palavras lhe foram transmitidas de um jeito sobrenatural? Não. Ele desejou-me boa noite e acendeu a lanterna. Caminhei do lado da via, com a sensação muito desagradável de que um comboio vinha atrás de mim. Até que achei o atalho. A subida foi mais fácil do que a descida. Voltei à minha estalagem sem qualquer problema. Pontual. Eu estava a entrar no atalho quando os relógios deram 11 horas. Ele estava à espera de mim no lugar, com a lanterna acesa. Não grite, disse quando estávamos juntos de novo. Podemos conversar agora? É lógico, senhor. Boa noite, então. Aqui está a minha mão. Boa noite. Aqui está a minha. Com aquilo, caminhamos lado a lado até o posto. Entramos, fechamos a porta e sentamos-nos diante da lareira. Decidi que o senhor... Começou torcendo-se para a frente, logo que nos sentamos, quase murmurando. Não vai precisar de me perguntar 2 vezes o que está a me perturbar. Ontem à noite, eu achei que o senhor fosse outra pessoa, e é isso que está a me perturbar. O engano? Não, o outro. Quem é? Não sei. É parecido comigo? Não sei. Nunca lhe vi o rosto. O braço esquerdo sempre fica sobre o rosto, e o direito balança com muita violência. Dessa forma. Com os olhos, tentava acompanhar seus gestos, cheios de paixão e veemência. Pelo amor de Deus, saia da frente! Uma noite enlurada, disse o homem. Eu estava sentado aqui, quando ouvi um grito. Ei, aí embaixo! Pulei, procurando a porta, e vi essa imagem em pé, na luz vermelha perto do túnel, gesticulando, como eu lhe mostrei. A voz parecia rouca e bradava: Atenção! Atenção! E novamente: Ei! Aí embaixo! Atenção! Apanhei a lanterna, acendi o vermelho
e corri na direção do vulto gritando: "O que está errado? O que aconteceu? Onde é?" Ele estava parado bem na saída. Cheguei tão perto que me admirou vê-lo com os olhos da manga. Corri para onde ele estava e estiquei as mãos para puxar a manga. Foi quando ele se foi. "Para o túnel?" perguntei. "Não." Corri uns 500 metros para dentro do túnel. Parei, ergui a lanterna e distingui os algarismos de medir a distância. E vi o úmido pigmento caindo furtivamente pelas paredes e gotejando através do arco. Corri para fora novamente, mais rápido do que tinha entrado, já que tinha uma repugnância mortal por aquele lugar. E olhei ao redor da luz vermelha com a minha própria iluminação. Subi aos pulos da escada de ferro para a galeria. Desci novamente e corri até aqui. Telegrafei para os dois lados. "Um alarme foi dado. Algo está errado?" A resposta veio de ambos os lados. Tudo certo. Resistindo ao lento calafrio que percorria minha espinha, mostrei-lhe como aquele vulto poderia ser um engano de sua visão. Sabe-se que algumas imagens originam-se de uma falha dos delicados nervos que comandam as funções do olho e frequentemente perturbam o paciente. Alguns conscientes de suas aflições comprovam aquilo mediante exames em si próprio. "Apenas ouça", disse eu, "o vento nesse vale sobrenatural, e veja que harpa selvagem os fios do telégrafo se transformaram." O sinaleiro respondeu que sim. Depois que nós tínhamos sentado para ouvir por um instante, ele, que não tão frequentemente passava noites de inverno inteiras ali, cuidando de tudo sozinho, dava mesmo para saber alguma coisa dos ventos frios, mas a história ainda não tinha acabado. Pedi desculpas e, tocando meu braço, lentamente acrescentou: 6 horas depois da aparição, aconteceu o famoso acidente na via. Depois de 10 horas, os mortos e feridos foram trazidos através do túnel até o lugar onde o vulto tinha estado. Um desagradável entristecimento me abalou, mas fiz de tudo para resistir. Não podia negar. Disse que se tratava de uma noite notável e de uma notável coincidência, que impressionara profundamente a sua mente. Mas era inquestionável que as coincidências notáveis aconteceram o tempo todo, e elas devem ser levadas em conta em um tratamento de tais assuntos. No entanto, devo admitir, acrescentei, pois vi que ele iria descontar de mim, que homens sensatos não levam em consideração as coincidências para planejar as coisas ordinárias da vida. Ele repetiu, ainda que não tinha terminado. Pedi perdão. Isso, disse, colocando a mão sobre o meu ombro e sorrindo sobre o ombro, com olhos fundos. Foi há 1 ano, 6 ou 7 meses depois, quando eu já me recuperava da surpresa e do choque. Certa manhã, enquanto eu estava assistindo o sol nascer, parado na porta, olhei para a luz vermelha e vi o fantasma novamente. Ele fixou os olhos em mim. O fantasma gritou? Não, ficou em silêncio. Ele balançava o braço? Não. Estava encostado no poste de luz, com ambas as mãos sobre o rosto. Assim. De novo segui com os olhos. Eram movimentos conduídos, como os da estátua de pedra em algum túmulo. Você foi até lá? Vim para dentro. Sentei-me para ordenar os pensamentos e para evitar que desmaiasse. Quando saí novamente, a luz do dia cobriu-me e o fantasma tinha desaparecido. Depois disso não aconteceu nada. Ele tocou meu braço com o seu dedo indicador, 2 ou 3 vezes, balançando a cabeça sinistramente a cada uma delas. Naquele mesmo dia, quando o comboio saía do túnel, percebi por uma janela lateral que parecia uma confusão de mãos da cabeças. Alguém gesticulava e imediatamente sinalizei ao maquinista para parar. Ele apagou a máquina e travou, mas o comboio andou mais ou menos uns 150 metros a partir dali. Fui atrás, e enquanto isso, ouvi os gemidos de dor terríveis. Uma linda senhorita havia morrido de maneira fulminante em um dos compartimentos.
Ela foi trazida para cá e ficou estendida aqui mesmo nesse chão. Sem pressa, empurrei a minha cadeira para trás, enquanto olhava para o lugar que ele apontava. Verdade, senhor, verdade. Estou a contar precisamente como aconteceu. Eu não conseguia pensar em nada. E minha boca estava muito seca. O vento e os fios completavam completamente a história com um longo grito de lamentação. Ele concluiu: agora, senhor, considere isso e julgue se a minha cabeça está mesmo perturbada. O fantasma voltou umas semanas atrás. Desde então, ele reaparece de vez em quando. Na luz? Na luz de perigo. O que ele faz? Ele repetiu, se possível com mais paixão e veemência, aquele último gesto que dizia: pelo amor de Deus, saia da frente. Então continuou: não tenho descanso ou paz por conta disso. Ele me chama por muito tempo de forma sinistra. Aí embaixo! Cuidado! Cuidado! Gesticula na minha direção e toca a minha sirene. Detive-me a isso. A sirene tocou ontem à noite quando eu estava aqui e você saiu à porta 2 vezes. Porque veja, disse eu, como a imaginação o trai. Olhei para a sirene e fiquei com os ouvidos atentos. Se eu estou vivo, ela não tocou naquelas ocasiões. Não nem em qualquer outra, exceto nas vezes normais em que você se comunicou com as estações. Ele balançou a cabeça. Eu nunca cometi um erro como esse antes. Nunca confundi o toque do fantasma com o de um homem. O toque do fantasma é uma vibração estranha na sirene que vem do nada. Eu não acho que a vista capte a vibração da sirene. Não me espanto de que você não tenha ouvido. Mas eu ouvi. E o fantasma apareceu quando você olhou? Ele estava lá. Nas 2 vezes. Nas 2 vezes. Venha comigo até a porta. Vamos procurá-lo. Ele mordeu o lábio inferior como se algo indesejado se aproximasse. Abri a porta. Fiquei no degrau e ele no batente. Lá estava a luz de perigo e a lúgubre boca do túnel. No mesmo lugar, as paredes enormes e lá, em cima, as estrelas. Você o vê? Perguntei-lhe, prestando particular atenção no seu rosto. Os olhos estavam alargados e tensos, mas não mais do que talvez os meus, quando olhei atentamente para o mesmo lugar. Não, ele não está lá. Também acho, eu disse. Entramos novamente, fechamos a porta e retomamos os nossos lugares. O que podia eu fazer para aproveitar a boa situação, se aquela realmente fosse uma? No entanto, quando voltamos para dentro, ele afirmou que talvez não tivéssemos mais nada de muito sério para conversar, e percebi que, de novo, tinha perdido o argumento. Nessa altura, o senhor já terá compreendido, disse, que minha perturbação vem justamente da dúvida sobre o significado daquele fantasma. Mesmo sem ter certeza, disse que tinha compreendido. O que ele quer avisar-me? Ruminava o sinaleiro com olhos no fogo e somente às vezes olhando para mim. Qual o perigo? Onde está o perigo? Há perigo em algum lugar da via? Alguma tragédia vai acontecer? Não tenho mais nenhuma dúvida agora, depois do que ocorreu antes, mas isso me assombra muito. O que eu posso fazer? Não tenho motivo para alertar perigo para algum dos lados ou para os dois, continuou, secando a palma da mão. Seria péssimo se pensassem que eu sou louco. A mensagem ficaria assim: perigo, cuidado! E a resposta seria: que perigo? Onde? Não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado! Eu seria despedido. Que outra escolha teriam? Era triste ver a dor daquele espírito. A cabeça de um homem consciente estava a ser torturada e oprimida por uma responsabilidade incompreensível que envolvia vidas humanas. Quando pela primeira vez o fantasma ficou na luz de perigo, prosseguiu, pondo o cabelo perto atrás da cabeça e movendo as mãos de um lado para o outro e as têmporas febris. Por que não me contou onde aconteceria o acidente, se fosse mesmo acontecer? Talvez isso pudesse ter evitado a catástrofe. Por que depois, em vez de esconder o rosto, ele não me disse: ela vai morrer, deixe-a em casa?
Se naquelas 2 ocasiões ele apareceu só para me mostrar que seus conselhos são verdadeiros e para me preparar para um terceiro, por que não me avisa agora com mais clareza? E eu, Deus, me ajude, um pobre sinaleiro nesse posto solitário. Por que não fazer isso com alguém que tem crédito suficiente para fazer alguma coisa? Quando eu o vi naquele estado, percebi que deveria fazer algo para acalmá-lo. Não só por piedade, mas também pela segurança pública. Dessa forma, ignorando qualquer senso de realidade ou irrealidade entre nós, mostrei-lhe que o seu desempenho, até porque ele tinha entendido o seu dever, não estava prejudicado por causa dos recados obscuros do fantasma. Nisso saí-me melhor do que na tentativa de fazer trazer razão à sua convicção. Ele tornou-se calmo, e as exigências ocasionais de seu trabalho, conforme estavam à noite, começaram a exigir atenção. Fui embora às 2 da manhã. Ofereci-me para fazer companhia durante a noite toda, mas ele não quis nem saber. Não tenho motivo para esconder que voltei a olhar mais uma vez para a luz vermelha enquanto subia pelo atalho, e que eu não gostava daquela luz, que teria dormido mal se tivesse minha cama perto dela. Também não tenho motivo para esconder que me desagradava as coincidências do ataque e da morte da jovem. Mas o que dominava realmente os meus pensamentos era a hipótese de como eu deveria agir, tendo ouvido aquelas revelações. Eu já sabia que aquele homem era inteligente, atento e exato, mas até que ponto ele permanecia assim nesse estado de espírito? Ainda assim, em posição subordinada, ele ocupava um posto importante, e eu, por exemplo, arriscaria a própria vida para que ele continuasse a executar o seu trabalho com exatidão. Sem conseguir deixar de pensar que seria traiçoeiro comunicar tudo aquilo aos seus superiores da companhia, sem primeiro ter certeza de tudo e propor uma solução, resolvi oferecer-me para acompanhá-lo, mantendo o segredo, numa visita ao médico das redondezas. O seu horário de trabalho mudaria na noite seguinte. Ele sairia 1 ou 2 horas depois do raiar do dia e só voltaria à noite. Marquei de voltar naquele horário. A noite caíra bastante amena, e eu saí mais cedo para desfrutar dela. O sol não estava ainda muito baixo quando atravessei o atalho perto do topo do barranco. Caminharam por mais 1 hora, pensei, para depois ir à cabine do meu sinaleiro. Antes de continuar o passeio, parei na beira e mecanicamente olhei para baixo, em direção ao ponto onde vira pela primeira vez. Não posso descrever a emoção que tomou conta de mim quando vi perto da boca do túnel. Vi um espectro de um homem, com a manga esquerda sobre os olhos, apaixonadamente mexendo o braço direito. O inominável horror que me oprimiu passou por um momento, pois logo notei que o espectro era um homem, na verdade. Ele parecia estar a repetir o gesto para um pequeno grupo parado a certa distância. A luz de perigo ainda não estava acesa. Do poste, vi um abrigo pequeno e baixo, itinerantemente novo para mim, feito com alguns suportes de madeira e lona. Não era maior do que uma cama. Com o incontrolável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido, com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido depois que deixei o homem naquele lugar e ninguém veio conferir os seus aspectos, desci o atalho o mais rápido possível que pude. "O que está a acontecer?" perguntei. "O sinaleiro foi morto essa manhã, senhor." "Não é o homem daquela cabine?" "Sim, senhor." "Não é o homem que eu conheço?" "Se for, o senhor poderá fazer o reconhecimento," disse o homem que falava para os outros solenemente, descobrindo a sua própria cabeça e erguendo uma ponta de lona, pois o seu rosto ficou inteiro. "Como isso aconteceu? Como isso foi acontecer?" perguntei, olhando para o grupo. "Ele foi atingido por um comboio, senhor. Nenhum homem na Inglaterra conhecia melhor o seu próprio ofício, mas por algum motivo, ele não saiu dos trilhos. O dia raiava. Ele acendera uma luz da lanterna. Quando o comboio saiu do túnel, estava de costas e mesmo assim foi atingido. O homem que dirigia a composição estava a mostrar como aconteceu. Mostre-o, cavalheiro Tom." O homem, que vestia um traje rústico escuro, voltou para a boca do túnel onde estava antes. "Saindo da curva do túnel, senhor," disse. "Consegui vê-lo de longe,
como se o avistasse por uma lente. Não havia tempo de verificar a velocidade e eu conheci o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o quando estávamos perto de chegar e gritei o mais alto que pude. O que você disse? Ei, aí embaixo! Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, saia da frente! Congelei. Foi horrível, senhor. Eu não parei de gritar. Coloquei este braço sobre os olhos para não ver e fiquei agitando o outro. Mas foi inútil. Sem prolongar a narrativa, para sublinhar uma das suas curiosas circunstâncias mais do que outras, posso, concluindo-a, destacar a coincidência de que o aviso do maquinista incluía não somente palavras que o desafortunado sinaleiro tinha me dito que o perseguiam, mas também as que eu mesmo e ele haviam acrescentado, e apenas na minha cabeça, os movimentos que imitaram. Este foi o conto O Sinaleiro, originalmente de 1866, extraído de Contos Fantásticos do século XIX. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.